Olá, seres de luz! Estamos aqui para mais um podcast do Zé. Pode, Zé. E hoje eu tô com um entrevistado aqui que eu mudei de cadeira, entendeu? Igual o psicodrama da psicologia, o roleplay. Nós vamos receber aqui meu amigo Vinícius, o cara do Forjando Resultado, o ferreiro poderoso. Boa e aí, tarde, querido? que prazer estar aqui com você. É novo pra mim aqui, tá? Sabia? Mudar de lado? Nem sei se eu tô acostumado, mas vou me esforçar muito pra gente conseguir contribuir muito com essa mensagem, levar ainda mais pra frente, pra mais pessoas, compartilhar um pouco daquilo que a gente acredita, que vai muito de encontro com o que você acredita também. Então, obrigado pelo convite desde já. Gratidão por estar aqui. E galera, para quem não sabe, o Vinícius ele tem um trabalho extraordinário, incrível, no podcast que é o Forjando Resultados. E assim, ele só gosta de ficar do lado de lá, tá? Mas hoje, já viram falar, é metáfora, hein, gente? A vingança de Jedi. Ó, você não vai esquecer que eu não te apertei muito quando você foi lá, não, hein? Foi com amor. Eu fui gentil, né? Foi bem legal. Que legal. Mas, Vini, eu amo fazer essa pergunta, né? Quem és tu? Quem és tu, Vinícius? Eu sou uma pessoa que acredita que todo mundo, por uma justiça divina, tem um potencial e tem a capacidade de transformar esse potencial em potência, desde que conheça o processo que possibilite isso, que é o processo de forjamento. Então, se eu pudesse resumir mais ainda, eu sou uma pessoa que acredita em outras pessoas. Uau! E quando você compartilha de potencial em potência, fala mais sobre isso para a galera entender. Inclusive, o sistema de forjar o aço. Inclusive, eu tive que até estudar mais depois que eu te encontrei, né? Porque para o entendimento que eu tinha, já explicava muitas coisas. E quando eu te encontrei, quando eu te conheci pela primeira vez, eu lembro que a gente tinha uma conversa que poderia durar 10 minutos e durou 2 horas e meia. E aí você me fez vários questionamentos e eu falei assim, cara, não é que esse cara tá certo mesmo? Me deixou em dúvida. Aí eu tive que estudar ainda mais. Então eu lembro que no dia que eu te conheci, você perguntou, tá, mas potencial é uma promessa. Uma promessa. Potencial é promessa. Exatamente. E aí foi quando a gente se aprofundou mais. E o conceito de potencial, inclusive de dicionário, é a capacidade que algo tem a vir a existir, mas ainda não existe. Né? É lá na frente, lá na frente. O conceito de potência é a capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho num curto intervalo de tempo. Por exemplo, quando que um carro ele é mais potente? Quando ele pega de 0 a 100 em menos tempo. Isso. Então, quando a gente fala de potência, a gente está falando de algo que não é mais uma promessa, mas é algo que já existe. Já consegue realizar um trabalho num curto intervalo de tempo. O que a gente começou a observar? Que o Brasil hoje é uma mina de recursos humanos, onde cada esquina que você vai de sul a norte do país, você encontra um jovem com potencial gigantesco para ser o próximo Neymar, onde você encontra um jovem com potencial para ser um artista, um cantor, um palestrante, um empresário. Só que, na maioria dos casos, você nunca nem vai ouvir falar dessas pessoas. Por quê? Porque elas não vão dar resultado. Então, a gente começou a se questionar, cara, mas por quê que existem pessoas com tanto potencial, mas não proporcionalmente pessoas com a mesma potência? E aí a gente começou a ver que eu tinha passado muito isso na minha vida. Eu cresci na escola ouvindo meus professores falando que eu ia me dar muito bem, que eu ia mudar a vida financeira da minha família. E você tinha muito potencial. Tinha muito potencial. E quando eu chego na faculdade, na Universidade Federal de Santa Catarina, para cursar Engenharia Civil... Tu é engenheiro? Nem me formei, abandonei. Projeto. Mas foi quando eu me vi com 20 anos, sem R$1 no bolso, sem dinheiro para comer direito. E aí eu comecei a me perguntar, cadê aquele potencial todo que as professoras me falavam que eu tinha? Não tô vendo nada. Exatamente. Foi aí que eu entendi que só ter o potencial não te garante nada na vida. E que se você não conseguir transformar isso em resultado, você é mais um. E as pessoas, de fato, vão começar a te dar atenção quando você conseguir transformar isso em potência, ou seja, quando você começar a dar resultado. Então foi essa a causa do Forjando. E a gente começou a observar que esse processo de um para outro era o que acontecia com o metal, o que o ferreiro fazia com o metal, que era o processo de forjamento. Então, quando a gente pensa numa barra de metal, uma barra de ferro, a gente está falando de um potencial, porque ela tem a capacidade de vir a se tornar uma ferramenta, mas ela ainda não é. E quando o ferreiro, utilizando os princípios da forja, que é fogo, pressão e tempo, ele molda aquele metal e ele transforma aquele metal numa ferramenta, aquela ferramenta tem a capacidade de realizar um trabalho. Ou seja, aquela ferramenta tem muita potência. Então, quando a gente começou a entender esse processo do ferreiro de transformar isso, a gente viu que esse processo acontecia também no nosso processo de desenvolvimento.
O que a gente faz a analogia do fogo é o estar maleável, é o ser humilde para aprender. A fase da pressão é a época em que a gente coloca esses aprendizados em prática, que é quando a gente fala, meu Deus, quando é que esses perrengues vão acabar? Né? Então, quando as pessoas fazem uma faculdade, por exemplo, elas ficam lá 5, 6 anos na faculdade, quando sai, parece que precisa de outra faculdade para conseguir colocar em prática, não é assim? Exatamente. Então, é a fase da pressão, é o filtro natural. É a etapa mais dolorida do processo, mas é a etapa em que o ferreiro está te dando forma. É a etapa em que você está ganhando o seu valor de mercado. Então, quando a gente está no meio do deserto, não faz sentido nenhum, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente entende o porquê que a gente tinha que ter passado por aquilo. E aí foi quando a gente percebeu que isso estava funcionando no nosso processo de desenvolvimento. Então, o Forjando nasce, Zé, quando a gente percebe que eu e o Henrique, que é meu sócio, nós vivíamos aquilo. Nós estávamos passando por aquilo. Não é uma teoria bonita, que a gente achava que aquilo funcionaria, mas a gente já vivia aquilo na pele. Então foi quando a gente começou a observar que nenhuma pessoa que tem um resultado extraordinário, você, que foi um exemplo que passou por lá, não tenha passado por esses princípios, de aprender, de ter que colocar em prática e de ter que ter um tempo mínimo para que tudo aquilo se materializar. Então foi basicamente isso que... É basicamente isso a nossa causa hoje na internet, principalmente. Que lindo. E, Vinícius, como é que foi a ideia de criar o podcast? Como é que, da onde veio? Veio do além? Como é que é isso? E pra galera que não sabe, né? Você tem todo um cenário medieval, é uma Sim. coisa surreal. Da onde é que saiu essa ideia toda? Como é que começou? Bom, antes era tudo muito inconsciente. Inclusive, até quando você foi lá e a gente se conheceu, você explicou racionalmente o porquê que aquilo dava tão certo, né? Você falou, cara, isso dá certo porque é explicado através de metáforas, no Selfie 2, conversa diretamente, internamente com as pessoas, com o inconsciente das pessoas. Jesus fazia muito isso, você usou esse exemplo, e aí a gente começou a racionalizar que aquilo funcionava por causa dessa parte mais técnica. Mas eu abandonei a faculdade porque eu trabalhava junto com o Renan Dalzotto, que hoje é técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, e ele tinha, Zé, uma empresa de investimentos em Florianópolis, que hoje foi até comprado pelo mercado Bitcoin, enfim. E acabei crescendo muito rápido dentro da empresa e comecei a participar de algumas reuniões de pessoas que traziam o seu capital para investir dentro da Parmais. E lá eu conheci um jovem que ele tinha por volta dos 26 anos e ele tinha uma quantia gigantesca de dinheiro, tipo 40 milhões para investir. Opa, E aí eu virei amigo do cara até que eu consegui perguntar para ele o seguinte, ô fulano, o que você faz para com 26 anos você ter 40 milhões? Porque é isso que eu quero. Não quero ficar velhinho e rico, quero ser rico agora, jovem, né? né? Aí ele falou, cara, você tem que empreender. Foi a primeira vez que eu escutei de fato e entendi o que era empreender. Aí eu falei, é só isso? É só empreender? É só você abrir o seu próprio negócio? Ele, é só isso. Só Tá. isso. Aí eu falei, então Simples, beleza. né? Simples. Aí eu falei, então beleza. Então em 6 meses eu tô milionário. No outro dia eu fui lá, pedi a demissão, o Renan não entendeu nada. Ele falou, Vinícius, você tá maluco? Você Tá louco? precisa pegar uma bagagem. Não, 6 meses eu tô rico, porque agora eu entendi que precisa empreender para dar certo financeiramente. E aí, óbvio que em 6 meses eu só apanhei, em 1 ano eu só apanhei, em 2 anos eu só apanhei. E tentei vários Aí você negócios. entendeu que 6 meses é uma metáfora. É uma né? metáfora, exatamente. E aí, Zé, foi quando eu entrei na internet. Já tinha um conhecimento prévio assim, de internet, mas eu vi que estava muito ascendendo a parte de você conseguir transmitir um conteúdo através da internet e você cobrar por isso. E aí foi quando eu abri minha agência de lançamento digital e eu lançava grandes influenciadores. E um desses grandes influenciadores se chama Marcelo Davi, que foi 2 vezes campeão do mundo num jogo de computador. O nome dele, inclusive, de games é Coldzera. Ele é bem conhecido no meio. Ele foi meu primeiro sócio. E ele jogava no 3º time mais valioso do mundo, que era em Belgrado, na Sérvia. E aí, quando a gente foi gravar o curso, ele falou, Vini, você tem que vir pra cá. Só que olha que curioso. Na Sérvia? Na Sérvia. Todos os aeroportos do mundo estavam fechados para brasileiro, porque era no meio da pandemia. E o Brasil era o país que tinha o maior índice do Covid. Rejeição de entrar no país. Exatamente. E você não vai acreditar qual era o único país do mundo, o único, que aceitava brasileiros. Qual? O da Sérvia. Aí que vem a história da Sérvia. Exatamente. Aí eu fui pra Sérvia pra gravar com ele, e eu gravando o curso dele, ele tinha minha idade, era um ano mais velho, então na época lá ele tinha os seus 25 anos, 24 anos. E aí a gente tinha que gravar, Zé, 5 horas da manhã, muito parecido com você, assim, o cara não parava, ele treinava 16 horas por dia. E aí eu perguntava assim pra ele, cara, mas por que você treina 16 horas por dia ainda,
Se você já ganhou você já foi 2 vezes melhor do mundo, já ganhou todos os títulos desse campeonato, você já aposentou a sua família, você é multimilionário, você tem 25 anos. Não faz sentido treinar 16, 18 horas por dia. Aí ele olhou pra mim com a maior normalidade do mundo e falou: Vini, eu sou viciado em vencer. Se eu não fizer isso aqui, eu vou querer vencer no xadrez, vou querer vencer na bolinha de gude. Então eu vou gastar o meu tempo naquilo que eu já sou bom, porque a chance de eu vencer aumenta. Quando ele falou aquilo, Zé, ele basicamente resumiu tudo aquilo que eu senti a minha vida inteira, mas eu nunca consegui descrever. O que eu gostava de fazer? Eu gostava de vencer. Eu gostava o competir, o ganhar, gostava disso. E aí eu entendi naquele momento que se as pessoas tivessem a oportunidade de conviver com uma pessoa como essa, independente do que a pessoa fizesse, ela ia ter um resultado muito mais assertivo, ela ia ter um resultado muito mais expressivo. E foi então que eu falei assim, a maioria das pessoas não vai ter essa oportunidade. Então já que eu tô aqui, eu vou gravar conversando com esse cara. Eu falei, grava aí pra gente conversar. E a gente conversou de novo. Foi a primeira filmagem que a gente fez e eu não sabia nem como ia se chamar. E aí quando eu retornei pro Brasil, e eu fico olhando para aquele material porque eu queria postar, mas na verdade eu queria postar porque eu queria mostrar para os meus amigos que eu tava lá com o cara e tal, né? E eu falei, como é que vai se chamar isso? E eu não sei o nome certo para isso, para os cristãos se chama de revelação, enfim. Mas eu lembro que o tempo ele como se estivesse congelado assim, e uma voz falou comigo assim, o nome disso vai se chamar Forjando Resultados. E aí eu até lembro de questionar a voz, né? Mas por Forjando Resultados. Né? Aí essa mesma voz, Zé, ela fala assim, coloca no Google o que é uma forja. E quando eu coloquei no Google o que é uma forja, conforme eu ia lendo o que é um processo de forjamento, essa mesma voz, ela ia falando para mim o seguinte, você vai comparar isso com isso aqui. Você compara essa etapa do processo com esse processo de desenvolvimento aqui. E aí parecia uma semana que nós estávamos conversando e tinha passado 15 minutos. Quando eu termino esse diálogo com essa voz, eu falo, uau, que negócio incrível. E aí, conto pra uma pessoa, conto pra outra pessoa, e todo mundo, cara, que loucura, que negócio legal e tal. E... Isso foi quando? Isso foi em novembro de 2021. Novembro de 2021. 2021. E aí, eu falei assim, nossa, mas óbvio que não vai ter, Forjando Resultados, não vai ter, o nome já vai ter registrado, já vai ter domínio. E por incrível que pareça, não tinha em nenhum lugar, nenhuma plataforma, nem rede social nenhuma, acabou registrando o nome. E aí naquele dia eu entendi que eu não sabia de que forma, mas eu sabia que os próximos anos da minha vida seria naquela direção, seria com aquilo ali. E aí a partir daí começa o processo de eu materializar, de conversar com ainda mais pessoas. Aí eu parti do princípio do seguinte, na internet o que mais tem é teorias bonitas. O que é teoria bonita? É aquilo que as pessoas te ensinam, quando você coloca em prática, não funciona. Não funciona. Belo. Né? Porém... E aí eu falei, vou conversar com pessoas que têm esse resultado expressivo, que passou pelo processo da forja, não que fala da forja, mas que vivenciou o processo de forjamento. E aí com essa história, a gente vai conseguir levar para outras pessoas que querem ir para a mesma direção. Então por que a gente optou por não falar só com empresários, ou por não falar só com atletas, ou não só com artistas? Porque a gente entendeu que dentro de uma obra, dentro de um canteiro de obras, para você levantar um prédio de 20 andares, você não consegue fazer isso usando só martelo, só alicate, só machado. Você precisa de ferramentas com funções distintas. Sim. Funções distintas é o atleta, é o empresário. Então a gente quer forjar não só martelos, ou seja, só empresários, mas todas as ferramentas necessárias para conseguir construir um prédio. Porque para a gente, uma obra, o tamanho de uma obra está diretamente ligado ao tanto de ferramentas que tem no canteiro de obras. Para construir uma cadeira de madeira, por exemplo, a gente até consegue construir ela usando apenas um martelo. Só que isso nos mostra que essa obra, ou seja, essa cadeira nem é tão grandiosa assim, porque usou apenas uma ferramenta. E vai produzir pouco também. E vai produzir pouco. Então, foi a partir desse princípio. E aí foi quando a gente dá início a esse processo de gravar, e acabo gravando 10 episódios com uma produtora parceira, que depois acaba que não vai pra frente, o material nem vai ao ar. E aí quando... Do Forjando Resultados? Do Forjando Resultados. Ah, você gravou meio um documentário? Eu gravei episódios como esse, só que era gravado. E aí a gente, por uma questão estratégica, a gente falou, vamos gravar 10, quando a gente tiver 10, a gente já posta. E a gente vai postando. Aí depois, enquanto estiver postando, a gente vai gravando mais 10. Porque a gente não tinha contato de ninguém. A gente não tinha budget para trazer as pessoas. Então... Prazer, Zé Roberto. Só que você tem o benefício de conhecer as pessoas. Né? Eu não conheci ninguém.
E aí as pessoas... Não, tô me apresentando, mas já passou a hora, né? Podia ter voltado no tempo, né? Que eu tava lá junto. Olha aí. Olha lá, você achou uma alma lá, né? Então, vou chegar na parte do Henrique. Porque quando a gente foi... As pessoas me perguntavam, cara, quem que vai querer conversar com você? Você não vai pagar nada, você não é conhecido, você não tem nem audiência, então não faz sentido. Você tá maluco, volta pra faculdade. Vai estudar. Aí eu falei, meu, se a gente chegou até aqui, recebeu tudo isso de uma maneira sobrenatural, eu não vou me importar como as pessoas vão vir, mas elas vão chegar. E vai. E aí, inclusive, o 10º episódio dessa primeira temporada foi com a sua grande amiga Carol Pfeiffer, que chegou de helicóptero dentro do condomínio. Ela adora. Muito a cara dela, inclusive. É a cara né? dela. E aí ela falou, era muito longe, era em São José dos Campos, ela falou assim, Vini, você tem que ir para um lugar mais próximo, você tem que ser mais acessível, porque... Você estava em São José dos Campos. Você depende da agenda das pessoas, então você precisa facilitar o acesso às pessoas, não dificultar, né? E aí foi quando a gente acaba rompendo lá com a produtora. E aí eu já conheci o Henrique há 7, 8 anos. E eu entrei quase que numa depressão, assim. Porque eu falei, Deus, você fez eu abandonar tudo que eu tinha. Ou tudo que eu realizava para chegar até aqui. E aí eu vim Mandou e agora dá errado. Sérvia, tive uma iluminação, uma revelação, uma transcendência. E o negócio não funciona. Aí foi o momento onde eu questionei muito, assim. Tipo, meu, não faz sentido nenhum você me trazer até aqui para dar errado, né? E aí, 2 semanas depois... É quando eu e o Henrique, a gente conversa e ele fala, meu, você não pode parar de fazer isso. Eu vi os 10 episódios que você gravou e, tipo, meu, você precisa continuar. Aí foi quando eu falei, meu, mas eu não sei nada, eu não sei nada de equipamento, eu não entendo disso e eu não tenho recurso mais. E ele falou, não, vamos fazer isso juntos. Aí quando o Henrique chega no Forjando, muda-se tudo, porque eu acho que é o momento em que une a parte da energia com a direção. Só ter energia você vai para lugares errados e só ter direção você não sai do lugar. Só sabe a direção, mas não vai, né? Então, quando o Henrique chegou, a gente elevou tudo para um outro nível, desde esse nível de excelência, toda a experiência que ele já tinha. Ele já tinha me ensinado a maioria das coisas que eu sabia até então. Então, ele foi o grande motivo de eu não ter simplesmente desistido e ter tomado outro rumo. Foi a pessoa que me incentivou e falou assim, meu, a gente vai fazer isso junto e não importa o que a gente esteja passando agora. Lá na frente o resultado vai ser outro. E aí a gente começou a andar junto e as coisas começaram a tomar uma outra proporção. Quando isso acontece, é quando Deus conversa comigo novamente e fala assim, você achou que deu errado. Para você, naquele momento, era um ponto final. Para mim era só uma vírgula, porque você estava preparado para ter coisas maiores. E aí a gente vai para Alphaville, a gente constrói o primeiro cenário temático do Brasil e desde a primeira entrevista a gente nunca se preocupou em ter entrevista, porque até da semana que nós não tínhamos na entrevista, chegamos na quinta-feira, não tinha nada marcado, e a gente falou, nossa, será que vai ser a primeira semana que não vai ter entrevistas? Da quinta-feira do meio-dia até o domingo surgiram 3 entrevistas para os dias subsequentes. Então tudo foi provido, tudo foi chegou até a gente, e a gente só entendeu que a gente só tinha que ser o canal que levasse isso para frente. A gente não era o mestre da obra, a gente só era uma das ferramentas que fazia parte desse canteiro. Que lindo. Uau. E final de 2021. Isso. E agora você compartilhou que chegou no episódio 100. Isso. Aí, no final de 2021 e tal, aí a gente muda para Alphaville. Final de 2020, isso que eu te contei era final de 2020. Aí, final de 2021, a gente já tá junto com o Henrique, já tô junto com o Henrique, e a gente muda para Alphaville. O cenário demora 4 meses para ficar pronto, e no dia 31 de março de 2022, ou seja, do ano passado, a gente gravou a primeira entrevista, tudo do zero. Tudo do zero, todos os canais do zero. E aí, do dia 31 de março até dezembro, a gente gravou cerca de 60 entrevistas. A gente foi um dos 5% dos podcasts mais compartilhados do mundo no Spotify. Uau. A gente ficou na frente de 99% dos produtores de conteúdos de educação em tempos de minutagem. A gente foi um dos produtores que mais produziu minutos no Spotify. Foi um total de 6.221 mil minutos, tudo voltado para a educação. E a gente termina o ano com 100 milhões de visualizações, somando todas as plataformas. E é quando a gente recebe o nosso primeiro patrocinador, que é a BMW do Brasil. Eu já ia perguntar da BMW, porque eu sou chegado na BMW. E a BMW vem de onde? E aí, é muito louco, assim, porque sempre que as pessoas perguntavam o porquê, qual que era o fator determinante para algumas coisas estarem acontecendo no Forjando, como é que trouxe o fulano de tal? Como é que conectou isso com isso?
a gente não tinha uma explicação racional. Porque tudo que a gente tentava explicar não fazia sentido nenhum. Então ele falou, cara, a única explicação que a gente tem é que Deus está muito presente. Porque através do Gustavo Cerbasi, que foi o que trouxe a ideia, né? Ele conheceu lá o Forjando, ele foi nas entrevistas e falou, meu, vocês poderiam muito bem trazer os convidados com uma experiência, né? Com um carro e tal. Aí eu falei, nossa, Gustavo, que ideia legal. Daí ele imagina se fosse de Audi, né? Daí eu falei, nossa, seria mais legal ainda e tal. Mas porque ele é patrocinado pela Audi. Então. Aí foi onde ele chegou. Eu falei, nossa, Gustavo, mas eu não conheço ninguém da Audi. Não se preocupe, eu sou embaixador da Audi, eu vou ajudar vocês nesse processo. E aí ele fazia essa ponte. E aí, depois desse dia, nos outros 2 dias... O dono da Audi é o mesmo da BMW, por acaso? Não, mas aí nos outros 2 dias, a gente com essa ideia, veio outra pessoa, falou de Jaguar Land Rover, e no terceiro dia veio a pessoa e falou da BMW. Então, no período de 3 dias, a gente saiu do nada para três possibilidades. E aí a gente acabou conhecendo o pessoal lá, da BMW, no almoço, enfim. E foi quando um dos diretores conheceu o Forjando. E basicamente ele falou assim, meu, a gente como marca acredita nisso que vocês estão falando. Então a gente quer estar junto nesse processo, porque a gente também acredita no potencial das pessoas. De uma outra maneira, mas acreditamos nessa mesma direção. E aí é quando a gente acaba que fecha com eles, a gente dá início a esse processo. E olha que louco, pra mim era tudo muito novo também, né? Porque a BMW deve receber inúmeras propostas de inúmeros podcasts que tinham até mais audiência com a gente. E foi isso que eu perguntei. Falei, ô fulano, por que a BMW escolheu a gente, por exemplo, e não outro podcast muito mais bombado, talvez? Daí eu lembro que a resposta dele me surpreendeu muito, que foi o seguinte. Hoje é muito difícil para uma marca achar pessoas ou achar propósitos, projetos que estão indo para a mesma direção. Hoje só o fator números, só audiência e tudo mais, não te garante uma boa exposição da marca, não te garante bons retornos, mas quando alguém fala aquilo que você acredita, que legal, muda o jogo. E aí eu entendi, Zé, nesse dia, que a gente não tem nada mais valioso do que a mensagem que a gente carrega. Não tem nada mais valioso daquilo que a gente acredita. Então, se você pudesse me perguntar assim, cara, o que o Forjando tem de mais valioso? É aquilo que a gente acredita. É aquela mensagem que a gente carrega dentro da gente. Acho que isso é o que tem o poder de mudar qualquer nível, qualquer jogo. Que legal. Nas minhas palavras, o que você está falando, eu penso que o mundo... Nós nascemos para sermos grandes criadores conscientes de riqueza. E existem 7 riquezas, mas tem uma delas que é propósito, que é legado, que é significado. E talvez isso seja a maior riqueza que a gente pode ter. E o propósito, a causa e o legado, a pessoa olha para a gente no presente, no passado e no futuro. Não é uma coisa só, né? E o que determina o futuro é agora, com certeza. E eu vou falar de outra riqueza que tem a ver, que é a riqueza de reputação, de história, de conhecimento. Então, quando eu penso em propósito, penso em reputação, em conhecimento, isso é maravilhoso. E essa metáfora do forjar alguma coisa, essa foi a grande revelação. Pensa, forjando resultados e todo esse processo. E como eu te disse uma vez, nada é mais poderoso que uma história. Eu posso ser o maior teórico do mundo e uma parte de mim realmente mas o que faz eu tocar a alma das pessoas são as histórias, minhas meditações, as analogias. Por quê? Porque tem embutido na história conhecimento que a gente não consegue falar. E depois que você foi, inclusive, está na hora de você voltar lá, né? Mas depois que você foi, inclusive eu falo isso em todas as apresentações dos convidados que chegam lá, faço questão de dar esse crédito, que você foi uma das, acho que foi a única pessoa que conseguiu, com aquilo que a gente falava, acrescentar informações, que é justamente sobre o propósito, olha que louco. Sim. E aí, quando a pessoa chega lá e eu estou explicando, eu falo assim, inclusive, isso quem me ensinou foi o Zé, o propósito é isso. Porque a gente falava que quando a gente acreditava naquele momento, antes de conhecer, que propósito era quando a ferramenta encontrava a função dela no mundo. Então, quando o Machado descobriu que ele foi feito para cortar madeira, ele encontrou o propósito dele no mundo, que era cortar madeira. Até que chega o José Roberto Marques. Cortar madeira não adianta nada. Quando chega o José Roberto Marques, fala, na verdade, propósito não é cortar madeira. A função dele é cortar madeira. Propósito é o que ele vai fazer com a madeira que ele cortar. Uau! Aí eu falei, cara, faz muito sentido. E aí até hoje utilizamos isso. Assim, gente, propósito,
Essa é a função. O propósito é o que vai fazer como dele que cortar. Quem me ensinou isso foi José Roberto Marques. Então você faz parte da explicação do Forjando. Olha que legal. E a única pessoa que conseguiu acrescentar nesse sentido de analogias. Tá. É bom ser CDF, viu? É bom, né? E é bom ter amigos CDF também. E é bom, né? Vini, mas que coisa linda. E como é essa sensação, esse sentimento de poder servir o mundo através de conhecimento? Porque é isso que você faz, né? Convida pessoas, se conecta, gera essa conexão, essa reflexão, e a gente está levando uma mensagem para o mundo. E uma mensagem muito poderosa, porque o que você faz é convidar pessoas que são extraordinárias. Como é que é essa sensação de servir e contribuir através dos teus questionamentos? E eu acho, eu e o Henrique, a gente sempre conversa muito sobre isso, porque a gente eu me sinto muito privilegiado. Primeiro por conseguir ter a oportunidade de estar com pessoas que já estão num tempo diferente de negócio, pessoas que já estão fazendo o que a gente faz há muito tempo, ou seja, tem uma bagagem já muito grande, e pessoas que têm um resultado que a gente gostaria de ter muitas vezes. Então isso encurta o tempo, o processo de você aprender alguma coisa. Isso acaba sendo muito mais efetivo. Então esse é o primeiro grande privilégio de poder ter algo nesse sentido, um projeto como nesse sentido. Mas a gente começou a entender o verdadeiro significado disso o dia que a gente recebeu uma mensagem e era de um vídeo teoricamente normal, assim, a mensagem do vídeo pra gente era uma mensagem ok, não tinha nada de sobrenatural naquela mensagem. E uma pessoa, ela respondeu aquele vídeo, mandou um direct pra gente e ela falou o seguinte, ela tava pensando em se matar. Uau. E quando ela viu aquele vídeo, Jesus amado. ela sentiu que ela tinha mais motivos para viver. E eu e o Henrique conversando, a gente chegou à conclusão que a gente nunca sabe o peso daquilo que a gente fala. Pra gente, essa conversa pode ser mais uma conversa, pode ser uma conversa normal. Talvez para alguma pessoa que esteja assistindo, seja o fator determinante para ela não tirar a vida, por exemplo. Sim. Então a gente começou a ter essa noção há pouquíssimo tempo. Que lindo. O porquê que a gente está fazendo algumas coisas, né? Antes a gente achava que era sobre falar com pessoas que têm um resultado extraordinário. Agora a gente entende que é sobre a gente tornar a vida das pessoas mais saudáveis ou levar esperança para as pessoas de alguma maneira. Sim. Então hoje a gente conseguiu entender o verdadeiro motivo de fazer o que a gente faz, que é muito parecido com o seu, inclusive. Contribuir para o mundo, servir para o mundo através da informação, para que as pessoas possam encontrar os próprios propósitos, causas, significados. É um barato, né? É muito louco, né? É muito louco. E aí, no início, meus pais perguntavam, tá, mas e você vai trabalhar com o quê? Não, eu vou conversar com as pessoas. Tá, mas e aí? E o trabalho? Falei, eu acho que esse é o trabalho, né? E aí você vai conversar, não vai trabalhar, não? Não vai, você só vai conversar. Nossa, que trabalho, né? Que você acorda, conversa com as pessoas, tipo... Mas é muito louco isso. E algumas perguntas pessoais agora, tá? Tá. Eu adoro fazer essas perguntas. Desde quando você nasceu até hoje, você lembra de 3 coisas muito poderosas na sua vida. Quais são? Pai, mãe, né? Eu acho. E o Forjando. E o Forjando. Então tem a ver com família e o teu propósito. Fatos específicos. Um fato com seu pai, um fato com a sua mãe que você lembra agora. Uma memória. Tá. O fato com a minha mãe, eu acho que quando eu estive nos momentos mais desafiadores da minha vida, mesmo a minha mãe não tendo também tantos recursos, eu chego um dia na casa dela, logo antes de conhecer, antes de eu e do Henrique a gente formalizar a nossa sociedade com o Forjando. Ele estava em Balneário Camboriú, minha mãe mora em Balneário Pissarras, e eu já nem tinha mais onde morar. Minha mãe falou, não, vem pra cá, tal e tal. E quando eu chego lá, eu estava passando um perrengue danado com grana, a ponto de não conseguir comprar comida de fato. Racionava comida, e aí ia em lugares que tinham comida, enfim, pessoas me ajudavam com isso. Mas quando eu cheguei na casa da minha mãe, e eu abri a geladeira dela, tinha exatamente nada. Tinha apenas 1 litro de leite. E não é uma metáfora, é de fato isso. 1 litro de leite. 1 litro de leite. E aí, naquele dia, eu entendi que eu estar passando por algumas dificuldades, tudo certo, né? Mas a minha mãe, cara, não fazia sentido nenhum, né? Naquele dia eu entendi que as coisas que eu precisaria fazer a partir dali não era sobre o Vinícius dar certo, mas era sobre todas as pessoas que estão ao redor
conseguirem, de certa forma, crescerem nesse processo também. Então, não era mais sobre uma ferramenta, era sobre uma obra. E aí, Meu Deus. logo em seguida, contando isso com o Henrique, inclusive, foi quando ele falou assim, meu, você tá maluco, cara. Tipo, isso não pode acontecer e tal. E antes da gente fechar qualquer coisa, eu lembro que ele falou assim, a primeira coisa que você vai fazer antes da gente fazer uma reunião é você ir no mercado e você encher a geladeira, né? E sou muito grato, inclusive, Ed, por causa disso, que foi o que me deu o fôlego para conseguir conversar sobre negócio, né? Que é muito difícil falar de negócio com a geladeira vazia, né? Sobrevivência. Então Meu foi Deus. isso. O meu pai, inclusive, quando eu fui lá no IBC, eu tinha muitas questões, inclusive, para resolver com meu pai. E eram formas que eu enxergava, né? Coisas que eu achava que era errado e poderia ter sido diferente. E aí, quando a gente tem o contato lá com os cursos do IBC, a gente começa a enxergar tudo de uma maneira diferente, né? É muito louco isso. E eu lembro que o meu pai, ele teve a grande capacidade de me tornar a pessoa que eu sou hoje. Porque aquilo que eu achava que era o maior defeito dele, que era os nãos que ele me disse, foi a grande capacidade que gerou em mim a capacidade de não desistir no primeiro não. Uau. Então, quando eu achei que era o principal defeito do meu pai, os nãos que ele me deu, foi, na verdade, a maior qualidade que ele teve, porque conseguiu desenvolver em mim hoje a característica que eu mais tenho em evidência, que é a parte da resiliência, da parte do tentar várias vezes, do perseverar. Acho que foi isso. Benção. Uau. E quando você fala do Forjando, o que vem na cabeça primeiro? Como um marco, assim, como algo... Linha do tempo, coisas extraordinárias. Quando eu falo do Forjando, para mim é o que me faz sentir vivo. Porque quando o machado, quando uma marreta, por exemplo, está cortando madeira, ou seja, está na função errada, é basicamente aquelas pessoas que acordam na segunda-feira e falam, ué, quando é que essa semana vai acabar? Quando é que a sexta-feira chega? Isso é um indício de você estar na função errada. Mas quando o machado está cortando madeira, ele não vai reclamar de cortar madeira, porque ele nasceu para aquilo, certo? E é isso. Quando você descobre aquilo, por que você nasceu, qual é a sua função no mundo, todos os dias que você acorda, você fala assim, caraca, eu acordei mais um dia, que incrível. E quando eu penso no Forjando, foi o que deu sentido na minha vida. Foi quando Deus falou para mim, chegou a hora de você executar a sua função no mundo. Uau. Então foi quando eu entendi o porquê que eu estava vivo. Foi quando eu entendi o porquê que eu abri os olhos todos os dias. Foi quando eu entendi o porquê que eu não poderia desperdiçar o meu potencial em vida. Foi quando eu entendi o porquê que eu deveria fazer o que eu faço hoje. Então, basicamente, é o que dá sentido para tudo. Então, é muito mais do que um podcast, é muito mais do que... Não, é o motivo do porquê estar vivo. E acho que é isso que representa para mim. Que maravilhoso. Vamos pensar em adversidade. Tá. Numa linha do tempo, de momentos marcantes, que momentos que fizeram você refletir poderosamente e profundamente. E que quando aconteceu, sim, foi de muita dor. Tá. Como no veneno sempre está o antídoto, as dores são restauradas, ressignificadas, aliás, é o centro do nosso poder. Mas vamos pensar naquele momento de adversidade. Quando você lembra da tua vida, 3 momentos que foram difíceis. Eu acho que quando você consegue ressignificar algumas coisas, principalmente o IBC me ajudou muito com isso, que foi conseguir tirar esse peso que eu tinha de infância e tudo, de achar que era um problema. Passou tudo a ser muito mais leve e acabou que as coisas mais marcantes foram as coisas mais recentes, que antecederam o Forjando de fato. Sim. Eu lembro do momento que eu acho que é o mais marcante para mim até agora, que foi quando eu gravava em São José dos Campos, eu ficava dentro de uma produtora. E a gente gravava todas as segundas-feiras também. Só que eu não tinha dinheiro para ir e voltar, então eu já ficava lá. E aí eu acordava de meio-dia para não gastar dinheiro com café da manhã. Aí eu comprava 2 marmitas no almoço, que custavam R$10 cada. Então eu usava uma marmita para almoçar e uma para dormir. E aí, para não gastar dinheiro com café, eu dormia até meio-dia. E aí ia dormir muito cedo também para não dar fome. Uau. Só que chegou um dia que o meu recurso estava acabando. E eu lembro que era num sábado. E eu só tinha mais R$40. E esses R$40, eles dariam para eu comer no sábado e no domingo. E segunda? Não, sábado e domingo, porque eu usava 20 por dia.
10 Pois no é, almoço, mas e 10 aí, na... o que você ia fazer no segundo? Isso, exatamente, era um dia que eu gravava. E aí eu lembro que eu acordei, era 11h56 da manhã, me ajoelhei para orar como eu sempre faço, deixei o celular do lado. Nesse dia, faziam cerca de 4 meses que eu e o Henrique não conversávamos, e aí eu orei, demorei 10 minutos para orar, inclusive, e eu falei assim, Deus, você me trouxe até aqui, não tenho dinheiro para comer, o meu dinheiro acaba amanhã, mas você vai saber o que fazer e eu entrego, eu confio, enfim. Não, o que eu tinha para fazer, com as minhas forças eu já fiz. Não vejo saída, mas agora está contigo. E aí quando eu termino de orar e olho no celular, eram 12h06, ou seja, demorou 10 minutos. Mas além disso tinha uma mensagem. Uma mensagem de quem? Do Henrique. E o Henrique ele não me mandou nem bom dia, não falou nada. A única mensagem que ele me mandou foi quando eu olhei o visor, era: qual é o seu Pix? É. E aí eu não entendi nada, porque ele não estava me devendo nada. E eu lembro que eu demorei 30 minutos para conseguir ligar para ele, porque eu chorava muito. E eu falei, cara, não tá fazendo sentido nenhum isso aqui, né? Aí até que eu liguei para ele, falei, cara, você mandou mensagem errada, o que aconteceu? Irmão, você tá bem e tal? Ele, meu, eu não sei o porquê, mas eu sinto que eu preciso te mandar um dinheiro. E quando ele me manda o dinheiro, não foi o dinheiro só para conseguir comer. Foi o dinheiro que eu usei para cortar o cabelo, porque faziam já semanas que eu não conseguia cortar o cabelo porque eu não podia gastar. E eu lembro até hoje que eu tava com uma vontade tremenda de comer um açaí. E eu lembro que quando eu fui comer o açaí, foi o melhor açaí da minha vida. Porque as minhas lágrimas caíam dentro do açaí. Um sabor diferente. E aí naquele dia eu entendi muito sobre a amizade, enfim. Mas eu entendi sobre a provisão de Deus naquele dia. Que lindo. Eita. E esse com certeza foi o momento mais marcante, assim, nos últimos, sei lá, da minha Falta vida. mais 2. Se eu sobreviver, né, gente? Ó, pelo amor de Deus, né? Coisa que tá braba hoje, viu? Eita. E eu acho que outro que me marca muito tem a ver com a própria lance da geladeira da minha mãe. Eu acho que foi uma virada de chave, né? Eu acho que ali me fez amadurecer muito, do tipo, meu, devido à vida adulta, sabe? Alô, oi. Não tem mais brincadeira, não tem mais ninguém que vai aparecer, a sorte não vai te abraçar, não vai te esperar com uma banheira de espumas, não vai te dar um abraço quentinho, vai falar tá tudo certo. A vida real é isso. A vida real, ou você tem resultado, ou você faz acontecer, ou você abre a geladeira e tá passando fome. Então, esse segundo momento. E o terceiro momento é quando eu faço a constelação lá no IBC de novo. O IBC é bem presente na minha vida, você percebeu, né? E faço a constelação no IBC. E eu sempre costumo dizer, Zé, que quando a gente acha que a gente tem um problema, é muito mais fácil a gente ir lá e resolver, porque a gente sabe que tem o problema, né? Mas eu acho que a parte mais difícil é quando a gente não sabe que tem um problema e a gente acha que tá tudo bem. Que era muito com a relação que eu tinha com meu pai, que achava que estava tudo certo, tudo resolvido. E quando eu vou no IBC fazer a constelação, e que tinha uma pessoa lá que representava o meu pai, eu escuto coisas do meu pai que eu nunca nem imaginei que meu pai sentia, né? Então, quando eu escuto do meu pai, por exemplo, que eu cobrava coisa dele que ele não fazia porque ele não sabia como fazer, eu vi o quanto eu era pequeno de cobrar meu pai por esses motivos. Eu vi o quanto eu era pequeno de exigir do meu pai aquilo que ele não poderia fazer. E eu acho que o ápice da constelação foi quando a pessoa que representava meu pai fala o seguinte: tudo o que eu podia fazer por você, tudo o que eu achei que era melhor, eu fiz. Então, se eu não fiz alguma coisa por você, eu te peço desculpas, mas é porque eu não sabia fazer. E não é porque eu não queria te entregar, mas é que eu não tinha como te entregar. Então, você tem me cobrado muitas coisas que eu nem sei. E quando, na verdade, eu só queria ser seu pai. Uau! E aí acho que foi um dos momentos que eu entendi o quanto eu fui pequeno. E eu nem imaginava que existia isso. Então, com certeza, foi um dos momentos que mais me marcou também. E todos muito recentes, né?
Então, tudo isso no período de 3 anos, vai. Então, foi isso que me vem à memória. E como é maravilhoso a gente poder lembrar isso e compartilhar, né, com a galera que está ouvindo a gente. Porque muitas vezes, a maioria das pessoas, a gente demora para evoluir, para entender que os nossos pais são completamente diferentes de nós. E que do jeito deles, eles deram o máximo de amor, e às vezes é um amor por serviço. E às vezes é um amor repreendendo, porque é dentro da crença deles. E a gente fica cobrando um monte de coisa que eles jamais vão conseguir fazer. E Aí, eles não sabem, né? Eles não sabem fazer. Pede para alguém construir uma casa, você não sabe construir uma casa. Pede dinheiro emprestado para quem não tem dinheiro. É impossível. E como é maravilhoso a gente ter essa consciência, sentir isso e ver essa transformação. E como é maravilhoso você estar aqui compartilhando isso com a gente, da nossa causa, do nosso propósito. E, aliás, né, um amigo seu, eu, fui o responsável por isso que te convidei para ir lá, né? Ah, é verdade. Você lembra? E eu ainda lembro que eu falei assim, Zé, mas será que pode ser isso? Aí você falou, será? Eu tenho certeza! Então, eu fui lá. Eu acho que o grande lance é a pessoa estar apta, né? Estar maleável para entender, para ouvir pessoas que já vivenciam isso. Sim. Então eu falei, meu, se o Zé faz isso há tanto tempo, não tem por que eu criar qualquer tipo de resistência, né? E aí foi muito mágico, assim, sou muito grato pela sua vida. Bom, você sente, eu tenho certeza que você sente Com certeza. a gratidão, o amor que eu tenho por você, o carinho que eu tenho por você, porque eu acho que é esse tipo de coisa, esse tipo de entendimento que faz a gente conseguir mudar o nível do jogo. Né? Porque hoje a maioria das pessoas, 100% delas, querem ter um resultado mais efetivo, mais expressivo. Só que a grande maioria delas querem ter esse mesmo resultado sem ter que aprender nada novo, sem ter que te entregar nada mais e sem ter que passar por nenhum tipo de desafio. Então isso é impossível. Impossível. Aquela galera que vai pra internet e diz, né, fique rico em 3 dias ou fique Não rico existe. nadando, andando de bicicleta. Não vai ter jeito, não. Hein? E quando o pessoal do Forjando, a equipe do Forjando, era, inclusive, uma das poucas exigências que a gente faz para o nosso time, né? É que a parte do desenvolvimento seja algo constante, para a gente, de fato, vivenciar aquilo que a gente prega. A gente não prega desenvolvimento, a gente não prega educação. Sim. Então, nada mais coerente do que a gente viver isso, se desenvolver constantemente, enfim. Então, o time todo já passou lá no IBC e vai constantemente. E a gente já sabe que o final de semana que a gente vai para lá, a gente vai preparado para chorar muito, para voltar todo quebrantado e tal. E a gente tem uma conexão muito legal. Então, assim, um dia que me marcou muito foi o dia que eu vi as pessoas próximas a mim vivenciando isso. Uau. Cara, foi tipo assim, o dia que eu mais chorei, nem foi o dia que eu fui pra me curar, mas foi quando eu fui ver as pessoas que estavam comigo se curando. Falei, cara, é muito mais prazeroso quando a gente consegue proporcionar isso pra alguém do que quando a gente consegue com a gente de fato, né? Então, uau. É a alma da generosidade, né? Do amor. E de repente aparece alguém na tua vida. E você ainda está enrolando aquela moça? Ô, gente, essa foi brincadeira. A gente tá evoluindo, estamos evoluindo. Está evoluindo. Mas me fala um pouco aí dessa pessoinha. Como é que você encontrou ela na tua vida? Eu acho que todas as pessoas que estão lá no Forjando, todas as pessoas foram trazidas por Deus. Por que a gente fala isso? Porque a gente nunca procurou ninguém. A gente nunca falou assim, ó, vamos contratar a pessoa tal. Não, chegava alguém lá, ó, eu sou isso de uma maneira inusitada. Cara, a gente precisa disso. Ah, tá, então vem pro processo. E a Mari, ela foi uma dessas pessoas que chegou no Forjando e ela assim, elevou muitas coisas lá dentro, nível de padrão. Ela me ensinou muito. Ela me ensinou muito sobre ser um homem, muito sobre amor, muito sobre entrega, muito assim. Ela me ensinou muito mais do que ela possa imaginar. Ela não tem essa ciência ainda. E eu sou muito grato pela vida dela, justamente porque ela me ajudou a elevar o meu nível. E tá com a gente desde o início, então assim, nunca foi nada programado. Quando ela falou, nossa, o que você vai fazer aqui dentro da casa da Tony Reforma? Não, vou fazer um podcast, vou entrevistar as pessoas. Que entrevistar pessoas? Vai trabalhar. Tipo, o que é podcast, né? Tipo... Então, e hoje ela é uma das pessoas mais apaixonadas pelo Forjando, é uma das pessoas que mais vivencia o processo de transformação diário, assim.
E é uma pessoa que Mas tem uma ilumina, outra paixão dela, né? com certeza. E a gente... Ô, gente, ele está me embromando a galera que tá ouvindo aí, entendeu? Eu tô fazendo uma pergunta e tá saindo pela tangente, né? Então, o que você quer saber? Eu quero saber do teu love. Ah, tá. Ah, pelo amor Então, de Deus. nesse quesito, eu e a Mari estamos passando por alguns desafios. Ah, então é por isso que Entendi. você... Ah, entendi. Aí, Ah, é isso, é. Mas... Entendi. É o que é a Forja. A Forja é isso, a etapa da pressão, né? Então a gente tá nessa etapa da Então pressão. eu acho que foi bom você vir aqui, né? Porque você sabe que... Pode ser, inclusive, pode ser até, inclusive, uma provisão também, Uma né? provisão. Assim como tudo que a gente já recebeu lá. E eu estou totalmente maleável para aprender sobre isso também, tá? Aham. Puxa, será que ela vai estar ouvindo agora, hein? Talvez. Pois é, né? Provavelmente. O que é relacionamento amoroso pro Zé? A capacidade que duas pessoas têm de se forjarem a todo instante. Uau. Fazer isso junto ao mesmo tempo, né? Ó. Uau. E mais, a capacidade de abrir mão. Que isso vai dar longevidade. Para uma relação, para um negócio. Quem abre mão quando, né? Um abre, outro abre, e aprende, e respira. Eu sou marinheiro de primeira viagem, você sabe, né? Então, estou aprendendo muito nisso também. Acho que, inclusive, conversando com o Henrique, a gente falou assim, meu, coisa mais desafiadora que tem em qualquer processo de desenvolvimento é relacionamento, né? Sim. Cara, como é desafiador você com pessoas que vêm de com uma outra história, que vem com os traumas dela, com as crenças dela, Sim. e duas pessoas totalmente diferentes ter que ir para o mesmo lugar. Putz, cara, eu acho que foi o maior desafio da minha vida até agora. Mas isso é divino, né? Muito. É o um que mais me ajustamento. ensina. Exatamente. Então foi algo assim que me impulsionou muito. Uma estatística legal, sabe o que é? 89% das pessoas que passaram no Forjando, elas têm um resultado expressivo e elas são casadas, elas têm um companheiro. 11% apenas não tem um parceiro e uma boa parte desses 11% se separaram ou ficaram sozinhos depois de ter um resultado expressivo. Ou seja, a gente chegou à conclusão que ter um resultado expressivo que ter um relacionamento está diretamente ligado a ter um resultado expressivo. E quando você fala isso pra mim e ouve isso de você, o que você aprende? Eu entendo que se eu quero ir muito longe, não dá pra fazer isso sozinho. Ah, Aí, entendi. entendeu? E aí é o desafio, né? Você sabe que a gente tem uma conexão de alma, né? Com Inclusive certeza. a Mari, né? Aham. É muita conexão de alma. Por isso que toda hora eu fico brincando, provocando, instigando, plantando ideia. Vão passar, porque vocês merecem. Eu vou orar pra vocês, viu? E Obrigado. começar hoje. Uau, obrigado. Vai dar Obrigado. certo, vai dar Amém. certo. Vini, você é uma figura, Sérgio Luiz. Que serzinho mais lindo. E eu sei que Deus provocou, né, o nosso encontro. E com certeza a gente vai fazer negócios grandiosos. Não está na hora da gente falar ainda, mas a gente vai falar em breve, se Deus quiser. E pro Zé falar que algo é grandioso, o padrão dele já é alto, então é porque é muito grande. É muito grandioso. E com certeza Deus nos conectou. Não tenho dúvida. Também eu honro tua vida, eu gosto da sua história. Acho você um serzinho focado, determinado, trabalhador, visionário. E isso me inspira. E você sabe que você tem a idade dos meus filhos, né? E dos filhos do meio, né? Não é o mais velho, não, né? E te vejo, né? Uma pessoa muito extraordinária. E com certeza a gente vai estar mais junto ainda por um propósito maior. Exatamente. E como você sabe, os 89% da estatística começa a pensar nisso de restaurar esse negócio logo, tá? De superar esses desafios. De superar esse desafio aí. Pode deixar. E você sabe que eu acho que a grande qualidade que eu tenho é de conseguir aprender muito rápido. Então, se o Zé, que é expert em N coisas, me falar assim, ó, isso funciona, isso não, eu não vou ficar na tentativa de será que ele tá certo ou não. Eu vou replicar muito fácil, vou testar muito fácil, vou colocar em prática muito fácil. Acho que essa é uma das grandes capacidades que eu tenho, de olhar, aprender e colocar em prática. Então, obrigado por estar me falando isso, que com certeza vai ter muito mais
muito mais intensidade nessa prática ou nessa resolução, pode ter E certeza. como nós estamos há 3 a 4 dias de um novo encontro meu, sexta, sábado, domingo, talvez seja a hora exata de você e a Mari ir pra lá. Talvez, reflita sobre isso. Se isso for um convite, eu aceito o seu É um convite. convite, é quase uma intimação, né? Então, estaremos lá. Uma mensagem para essa galera que está assistindo a gente, porque eles vão ficar curiosos, porque isso vai continuar, hein? Com certeza. Zé, não teria como eu falar nada diferente, porque isso está muito intrínseco dentro de mim. E não importa mesmo as circunstâncias que vocês estejam vivendo hoje. Não importa. O maior desafio, o problema que mais impedem as pessoas de transformar o seu potencial em potência, é que a maioria das pessoas não acreditam que tem um potencial. Por uma justiça divina, todos nós temos o potencial em alguma coisa. E você precisa acreditar nisso. Então, a mensagem que eu quero deixar é justamente, cara, talvez você não tenha encontrado ainda, mas pode ter certeza que tem um potencial dentro de você. E você tem a capacidade de transformar esse potencial em potência, ou seja, de dar muito resultado, de dar muito certo na vida. Porque, como o Zé fala, nós viemos para cá para dar certo. Então, eu acredito em você, mesmo que você não acredite. Eu acredito em você e você precisa acreditar que você tem esse potencial. Uau. Querido, quero agradecer. Que bom você estar aqui e trocar de lugar. Eu amei! Amei! Obrigado pela experiência, tá? Obrigado mesmo. Adorei o convite, adorei estar com você. Sempre que a gente se encontra, meu coração vibra mais forte, minha mente pensa muito. Então, obrigado, tá? Conta comigo. Gratidão. Vamos dar um abraço nesse ser de luz. Parabéns, tá? Lindinho, te amo. Fotinha. Ui. Vamos.